dúvidas sobre um tema que é um bocadinho mais cor-de-rosa do que aquilo que falamos até aqui agora. Falo então hoje aqui de sexualidade, fertilidade e planeamento familiar, que é um assunto que pode ser um bocadinho confuso, especialmente as primeiras vezes que se começa a abordar este tema em adolescentes que têm dedicado o seu pensamento para coisas um bocadinho diferentes. É um assunto que começa a ser um bocadinho excitante e por vezes pode ser mesmo assustador, não só para os pais que sempre protegeram estas crianças ao longo da vida, mas também para as adolescentes que começam a chegar a uma fase da vida um bocadinho particular e vão ter novos desafios a enfrentar. Portanto, hoje vamos falar de sexualidade, fertilidade e planeamento familiar, quer ele implique uma contracepção ou uma gravidez. A sexualidade, quando nós perguntamos em consultas de jovens ou em encontros de jovens o que significa para cada um, com certeza que se fizéssemos o mesmo inquérito a adolescentes com fibrose quística, as palavras que viriam à cabeça dos nossos jovens seriam sempre as mesmas. Portanto, confiança, honestidade, a ternura, os mimos, o amor e a paixão são sentimentos transversais a todos os adolescentes. A Organização Mundial de Saúde define sexualidade como uma energia que nos motiva a procurar o amor, o contacto, ternura e intimidade, que se integra no modo como nos sentimos, como nos movemos, como nos tocamos e como somos tocados. É ser-se sensual e ao mesmo tempo sexual. Ela influencia pensamentos, sentimentos, ações e interações e por isso influencia também a nossa saúde física e mental. E é isso que eu queria salientar hoje. Que a sexualidade, no fundo, especialmente em doentes com doenças crónicas, seja elas quais forem, é um ponto positivo da vida e que se calhar deve ser realmente explorado para haver também bons momentos na vida e que devem ser aproveitados. A sexualidade é verdadeiramente uma descoberta. A integração do conceito de imagem corporal que se vai modificar na puberdade, a informação nova e a consciência de um novo corpo e de um novo ser que nós somos a partir da puberdade. Há também um desenvolvimento psicológico que acompanha uma série de emoções, de sentimentos, a comunicação de afetos com os outros e que nos ajudam a terminar um projeto de vida que vai ser importante. Em 1981 foi publicada uma Carta de Direitos Humanos Sexuais em pessoas com deficiência, seja ela qual for. A Carta, digo desde já, que não é muito diferente de uma Carta da Carta de Direitos Humanos Sexuais habitual e que engloba 8 parâmetros. O primeiro é o direito à expressão sexual que todos temos, o direito à privacidade e à informação, o direito de ter acesso a serviços de saúde, de assistência médica, de aconselhamento genético, que é uma coisa importante nesta situação, o direito a escolher o estado civil, a ter ou a não ter um filho, a tomar decisões que afetam a nossa própria vida e a aproveitar o nosso próprio potencial. A sexualidade para os adolescentes, embora cada um levante as suas dúvidas particulares e todos os adolescentes sejam um bocadinho diferentes, todos acabam por ser todos iguais e todos com as mesmas questões, independentemente de terem alguma doença ou de não a ter. De forma a ser um bocadinho mais divertido este bocadinho, eu coloquei aqui uns exemplos de possíveis perguntas que os jovens nos podiam fazer, jovens sempre com fibrose quística. E então o Pedro, de 19 anos, diz-nos que tossir a meio de uma relação sexual corta o clima e depois já não volta a ser aquilo que era. E responde a médica ou a psicóloga que um ataque de tosse pode ser irritante e realmente incomodativo nestes momentos. Mas, honestamente, o sexo também pode funcionar como uma ótima fisioterapia e é gratuita e é feita em casa, ou não, e é divertida. A Ana, de 19 anos, diz-nos que quando está muito cansada não lhe apetece fazer nada. O cansaço realmente é o maior inimigo do sexo, mas isso é um mal geral, nós sabemos disso. Muitas vezes, apesar do cansaço, é o nosso estado de ânimo que nos leva a desejar ou não desejar ter uma relação sexual. A verdade, Ana, é que se não estiver disposta, aproveita para fazer outras coisas. A propósito dos sintomas, diz-nos a Sara, de 18 anos, que o período só apareceu aos 18, apareceu este ano. Será que vou ter outros problemas em termos sexuais? Apesar das pessoas com fibrose quística terem entrado
caso no início da puberdade, que já vamos ver um bocadinho adiante, que é em média 2 anos nas mulheres e 1 ano nos homens, isto não afeta, não está provado que afeta a libido nem a atividade sexual. E o Rui diz que hoje teve relações e não conseguiu ter um orgasmo. Sente-se super frustrado. O que é que lhe diz a doutora Mónica, do nosso espaço jovem? Não te preocupes, simplesmente acabaste de uma forma diferente. Se a única coisa que te preocupa é o orgasmo, deves estar a perder muitas coisas boas pelo meio. E, portanto, deves pensar na sexualidade de forma mais alargada. Outros mitos relacionados nesta situação com a imagem corporal são a vergonha. Por exemplo, diz a Carolina que tem vergonha das cicatrizes que tem, prefere escondê-las. Há imensas pessoas com cicatrizes, acidentes, cirurgias de queimaduras e até há quem pague para fazer cicatrizes e tatuagens. Quem gostar de ti, Carolina, vai gostar de ti como és. E a Lara está preocupada porque é muito magrinha, tem vergonha de ir à praia, não se sente bem com o corpo dela. Mas, na verdade, nós sabemos que todos os adolescentes, quer sejam gordos, magros, altos ou baixos, estão insatisfeitos com o corpo. E o que é importante é atitude e confiança. Portanto, temos que os incentivar a gostarem da forma como são. Depois aqui, para ajudar alguns problemas mais do dia-a-dia, isso são coisas muito práticas, a propósito da tosse, o que é que se pode fazer para prevenir os acessos de tosse? Hidratar, que é beber um bom copo de água antes de ter relações sexuais e limpar as biseiras. A propósito da falta de lubrificação, que é outro problema que as raparigas podem ter, o uso de um gel à base de água pode ajudar e evitar o sexo oral propicia as infecções vaginais, também pode ajudar. O cansaço. Para minimizar este problema é importante uma boa alimentação, como disse o Dr. Herculano, um exercício físico regular e boas condições físicas. A posição semi-sentado por baixo, portanto aqui para os rapazes e raparigas, é que exige menor gasto energético e que facilita a respiração. Claro que cada casal deve procurar as posições que têm sempre maior conforto, mas está provado que nesta posição o desempenho pulmonar é mais facilitado. E agora falando um bocadinho do porquê de coisas práticas do ponto de vista ginecológico, nas meninas com doença crónica e déficit nutricional, a puberdade será habitualmente uma puberdade tardia, que ocorre 2 a 4 anos mais tarde. E por isso nós na consulta vemos muitas meninas com ausência de menstruação, às vezes aos 17 anos ou 18 anos, ou então irregularidades menstruais. Isto porquê? Porque na puberdade o eixo que funciona a partir do nosso cérebro, portanto o hipotálamo e a hipófise produzem hormonas que estimulam o nosso ovário e este por sua vez produz as duas hormonas sexuais principais, que são os estrogénios e a progesterona. E nestas meninas com doença crónica e deficiência nutricional, por exemplo, nas meninas com anorexia ou outros problemas de saúde, há uma diminuição da produção de leptina, que é uma hormona que está associada ao nosso tecido adiposo, e com esta diminuição da leptina há, no fundo, uma mensagem de stop ao nosso cérebro. E então, aquilo que vai acontecer é que este eixo, que normalmente funciona desta forma a partir da puberdade, fica um bocadinho inibido. Portanto, há uma diminuição da produção das hormonas sexuais, dos estrogénios e da progesterona e, consequentemente, um atraso no desenvolvimento pubertário. Mesmo quando a puberdade se inicia, o estabelecimento de ciclos menstruais regulares é às vezes um bocadinho mais demorado. Apesar de tudo, o atraso pubertário, como eu estava a referir, é transversal a muitas outras doenças. Portanto, os doentes com fibrose quística não são os únicos a ter este problema, tendo que esta lista imensa de situações em que pode haver atraso pubertário, e portanto não estão sozinhos, acontece a muita gente. A propósito, tem outro problema muito prático. A desidratação de todas as secreções do corpo não exclui a desidratação da nossa vagina. Portanto, o muco cervical vai ser mais espesso e o corrimento vaginal também. Isto vai condicionar uma menor lubrificação na altura das relações sexuais e ajuda, sim, um lubrificante à base de água, como eu tinha falado há pouco. Outra situação que nós vemos com imensa frequência na consulta é o problema das infecções vulvovaginais, das candidíases, das vaginoses. Isto porque são adolescentes que fazem persistentemente antibióticos, que têm
intestinais, fazem muitas vezes imunossupressores e corticoides associados, por exemplo, aos transplantes e têm a diabetes. Todos estes fatores contribuem imenso para a alteração da flora vaginal e são muito frequentes este tipo de queixas, que podemos ajudar. Falando agora um bocadinho sobre fertilidade, provavelmente não é nada que não saibam, mas a fertilidade feminina em doentes com fibrose quística não está muito alterada. Há alguns estudos que dizem que 20% das mulheres poderão ter alguma dificuldade em engravidar, já vamos ver porquê. Mas a reprodução sexual e reprodutiva é à partida normal. O que nos leva a lembrar a importância da contracepção, que eu já vou falar adiante. Portanto, um núcleo cervical mais espesso, um início tardio da menarca e ciclos anovulatórios, portanto, menstruações irregulares, são 3 fatores que podem condicionar um bocadinho a fertilidade das mulheres, mas todos eles são contornáveis em caso de necessidade. A propósito dos rapazes, sabemos que 97% dos homens com fibrose quística são inférteis, o que não significa que não possam ter filhos. Sabemos que as técnicas de procriação medicamente assistida já permitem fazer, por exemplo, biópsia testicular e fazer quer fertilização in vitro, quer microinjeção, e este problema poderá ser contornado. E, então, a propósito da fertilidade, quais são as dúvidas dos nossos pacientes? Tem a Maria de 22 anos que, como não menstrua, não precisa de fazer contracepção, nem pensar. Portanto, mesmo que o período não venha, mesmo que o período seja muito irregular, pode-se ovular sem contar e um único descuido pode correr mal e pode-se engravidar. Portanto, isto é verdadeiramente um mito. Diz o Luís, como tem fibrose quística, a minha namorada não vai engravidar, nem vale a pena usar preservativo. Primeiro, 97% dos rapazes com fibrose quística não podem ter filhos de forma natural, mas